Oi, gente. Eu aqui de novo, Bianca, monitora de vocês de nutrologia, né? E eu preferi dividir minha revisão em dois vídeos, então vamos lá. Lembrando que, novamente, o material é baseado nas aulas do professor Paulo Vasconcelos, as aulas que estão no site, né? As aulas que vocês assistiram. E o meu segundo tema, só um minuto, que eu ia fazer tudo junto. Pronto, é o de avaliação nutricional. Qual a sua importância e como executá-la antes de tudo isso, né? Sobre a importância da avaliação nutricional, se a gente perceber nas prescrições médicas, quando o paciente está internado, o primeiro item é a dieta. E aí, como o professor mostrou, inclusive na aula dele, na maioria das vezes, o que é que acontece? O médico escreve assim, dieta geral. Gente, o que é dieta geral? Ou então na dieta bota assim, serviço vale, meu Deus, de nutrição. Enfim, como se delegasse essa função a outra pessoa, certo? Só que é função do médico, sim, saber o estado nutricional do seu paciente, saber o tipo de dieta, pelo menos, que ele está fazendo, né? Hipossódica, hiperproteica, enfim, isso é o básico. E a gente sabe, né? Enfim, estudando, que a nossa nutrição tem tudo a ver com o nosso estado de saúde, com a nossa recuperação de lesões, com a nossa recuperação depois de cirurgias, com as doenças associadas, com medicamentos, enfim, nosso estado nutricional está aliado a literalmente tudo do nosso organismo, certo? Como executá-la é o que a gente vai ver ao longo dessa aulinha, certo? Primeiramente, o que seria a avaliação nutricional? Determinar o estado nutricional do indivíduo, paciente, né? Vale, meu Deus, saiu minha... Pronto. Por meio da anamnese médica, dietética e social. A gente vai ver o que seria cada uma dessas anamneses, certo? Só mostrando que não é uma coisa só, né? São várias coisas juntas. Sobre a anamnese médica. Muito importante a gente definir o sexo e a idade do paciente, porque a gente sabe que existe uma diferença entre de distribuição, de composição corporal, dependendo do sexo, dependendo da idade. A mulher, ela tem aquele corpo mais de pera, né? Ela tende a acumular mais gordura na região do quadril, já o homem é mais na barriga, no abdômen, então fica mais aquela coisa parecida com a maçã, como tem aqueles modelos. A própria composição corporal, né, também vai mudando muito ao longo da vida da pessoa mesmo, né, mudando com a idade. A gente sabe que os idosos, eles têm uma maior tendência a se tornarem sarcopênicos, tanto pelo desuso da musculatura, como por questão neuronal, pelas alterações da idade, né, enfim. É muito importante também a gente colocar as doenças associadas do paciente e os medicamentos em uso. Por quê? O que aqui entra em doenças, por exemplo, transtornos alimentares. Então, assim, só de falar de transtorno alimentar, você já sabe que tem tudo a ver com nutrição, né? Então, se a pessoa tem uma anorexia nervosa, ela tem uma compulsão alimentar, enfim, isso tudo vai mudar muita coisa, né, na avaliação desse paciente. Doença celíaca, porque a gente sabe que o celíaco, ele tem dificuldade de absorver muitos nutrientes, muitas substâncias mesmo, né? Por aquele mecanismo que acontece no intestino. Vocês acabaram de estudar em gastro. Síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino curto, doenças desabsortivas. Então, enfim, todas as doenças que a pessoa tiver, ela vai ter alguma repercussão no estado nutricional daquele paciente, certo? Diabetes, hipertensão, tudo. Os medicamentos em uso, porque é importante a gente saber? Pela questão de interações de medicamentos e até a própria absorção de nutrientes. Existem alguns medicamentos que atrapalham a absorção de alguns nutrientes no intestino. Então, precisa ter todo esse estudo. Existem medicamentos que têm interações com outros medicamentos. Tem medicamentos que acabam trazendo alguns malefícios, né? Alguns efeitos adversos para o paciente, que pode acabar sendo a queixa dele. O histórico clínico, né, do paciente é muito importante a gente saber como ele evoluiu ao longo do tempo com isso, se ele já teve algo parecido anteriormente, se ele já teve alguma queixa que possa ter alguma relação com isso. E se o paciente faz uma atividade física. Isso é muito importante para a gente tanto saber se o paciente é sedentário, se ele é ativo, se ele faz atividade física, qual é o tipo de atividade física.
Porque para você saber se um paciente está batendo aquelas metas de proteína, de minerais, de vitaminas dele, enfim, se ele está batendo o recomendado, né? A gente precisa saber como ele gasta essas calorias também. Uma pessoa que passa o dia sentada na frente do computador, ela vai gastar bem menos calorias do que uma pessoa que de manhã sai para correr, para fazer um cardio, passa o dia trabalhando e de noite ainda vai treinar, certo? Então é muito importante a gente saber como o nosso paciente gasta as calorias dele. Algumas observações, né, que o professor falou, eu achei interessante. O sexo feminino é mais suscetível à anorexia nervosa, no que diz respeito a essa questão aqui de doenças associadas. E o sexo masculino é mais propenso ao alcoolismo. Sabe que o alcoolismo vai ter toda aquela questão hepática e pode também trazer algumas deficiências, a própria insuficiência hepática, né? É importante também a gente perguntar sobre a religião do paciente, sobre a cultura. Antes, eu associava muito a gente perguntar a religião do paciente, até na forma de conduzir o diálogo, né? Ter cuidado com alguns termos. Ou como a forma de, tipo assim, imaginar como aquela pessoa vê a vida, como aquela pessoa vê a doença, como ela vê depois, tipo assim, quando ela morrer, se aquilo ali é o fim, se ela acredita em algo depois, enfim. Eu acreditava que essa questão de perguntar religião era mais da gente ter uma noção do espectro social do paciente, mas também é muito importante para a gente saber até a questão de próprias restrições alimentares. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem religiões que não vão consumir carne bovina, outros que não vão consumir carne suína. Então, alguns nutrientes podem estar em falta por essa questão, né? O veganismo, vegetarianismo, enfim, acaba entrando aqui também. A gente tem que saber isso para saber se o paciente está tendo alguma deficiência por causa dessa alimentação, como é que a gente pode suplementar, enfim. É a questão da situação clínica do paciente, se o paciente tem ou já teve algum câncer. Pós-bariátrica, a gente sabe que os pacientes, eles, dependendo da forma como for feita essa cirurgia, né, que vocês devem ter visto que vocês viram que tem várias modalidades, ele pode estar com uma área menor, ele pode estar com digamos assim, tipo, tanto pode ser uma área menor, pode ser um tamanho menor, pode ser um caminho encurtado, enfim. E isso vai prejudicar na absorção de nutrientes. Síndrome do intestino curto, né? Doença celíaca, que eu tinha dito para vocês, acho que na aula passada, né? Que acaba tendo uma grave deficiência de muitos nutrientes por questões absortivas. E a questão da intolerância à lactose também é muito importante, porque o paciente, às vezes, a queixa dele pode ser por problemas intestinais, flatulência, cólicas, não sei o quê. E isso pode acabar sendo por causa de que ele tem intolerância à lactose e utiliza, ou até na hora de você, digamos assim, indicar um suplemento a ele, por exemplo, se você for indicar um whey protein, você tem que indicar um whey protein isolado, né? Não pode ser o normal, digamos assim. Porque aí o paciente que tiver intolerância à lactose, ele vai sofrer com aquele whey protein. Sobre a semiologia nutricional, como é feito. Um exame físico direcionado, que a gente olha muito, cabelo, faces, olhos, lábios, língua, dentes e a pele do paciente. Vou mostrar um pouquinho mais na frente porque são exatamente essas coisinhas, certo? Mas, de antemão, você vê que um cabelo, quando a pessoa está com alguma deficiência, é um cabelo quebradiço, é um cabelo sem brilho, cabelo que não cresce. Na própria face, a gente pode ver o nível de hidratação, né, de um paciente, pode às vezes ver até a deficiência de um nutriente, de uma vitamina. Os olhos, a gente pode ver muitos pacientes se detectam anemia olhando os próprios olhos, né? Nos lábios, se tiver ressecado, se tiver com alguma ferida. Língua, tem aquela língua e framboesa, língua e groselha, enfim, tem vários nomes associados à anemia megaloblástica. Os dentes, às vezes o esmalte dentário está desgastado. A pele, o paciente às vezes apresenta alguns hematomas, algumas coisas, por falta de vitaminas que estão incluídas na cascata de coagulação, enfim. Muito importante também a gente pesquisar a história de emagrecimento ou ganho de peso para esse paciente. É legal colocar num gráfico para poder ver, por exemplo, às vezes o paciente não vai saber o peso dele de 10 anos atrás, mas você vai por épocas da vida. Na época do colégio era mais ou menos quanto? Quando você entrou na faculdade. E quando você se casou. Quando você teve o primeiro filho, enfim, você vai vendo por épocas da vida do paciente
e ver se existe um desnível muito grande entre o peso desse paciente, né, ao longo dos anos. As dietas restritivas, elas entram muito aqui. Então, às vezes as pessoas entram naquelas dietas loucas de só consumir líquido, só tomar sopa, dieta da maçã, Apple Day, essas coisas assim. E aí acaba aumentando a fome do paciente e a taxa metabólica basal dele diminui. O que é a taxa metabólica basal? É aquilo que ele gasta sem fazer nada, digamos assim. O que eu gasto para me levantar, para andar, para comer, estudar, enfim, tipo assim, o que eu gasto no meu dia a dia sem fazer exercício físico, sem fazer um esforço e tal. Então, às vezes, com essas dietas restritivas, existe um efeito rebote. O paciente acaba diminuindo essa taxa metabólica dele, basal, e ele acaba, às vezes, algumas tendo até mais fome. Pesquisar alterações de apetite, né? Se ao longo dos últimos tempos, dos últimos meses, ele sentiu mais fome, sentiu menos fome. É importante pesquisar com ele aspectos fisionômicos, como é que está o trânsito intestinal desse paciente, ele vai todo dia ao banheiro, como são as fezes dele, a questão do sono, se ele está conseguindo dormir bem, se ele acorda no meio da noite, se ele dorme cedo, dorme tarde, enfim. Nosso estado nutricional, ele realmente infere em muita coisa na nossa vida, certo? O estado de humor também, a gente pode pesquisar uma questão de ansiedade, depressão. Algumas dietas causam muito isso, né, no paciente. O paciente do nada começa uma dieta muito restritiva, uma dieta muito diferente do habitual dele, então ele fica às vezes ansioso para ver o resultado daquela dieta, ansioso para a próxima refeição. Às vezes o paciente acaba desencadeando depressão porque está comendo muita coisa que ele não gosta, porque está se adaptando a algo que não é viável, não é sustentável para ele, né? E pesquisar também a questão de sarcopenia, que acontece muito em idosos, né? Por questão do desuso mesmo da musculatura, muitos deles vão ficando acamados. E tem fatores neurológicos também incluídos nisso. Esse slide está péssimo, mas é porque o professor botou na aula dele, eu bati print, eu não encontrei no Google de jeito nenhum. Então, eu coloquei aqui para vocês, que é para ter uma ideia, porque eu não quis, nessa aula aqui, trazer as imagens e falar para vocês tudo aquilo que o professor falou na aula dele. Se vocês quiserem rever e tal, podem voltar na aula do professor, que lá tem bem direitinho, ele mostra a imagem do lábio, mostra a imagem da língua, da pele, do cabelo, de tudo. Quelite angular, palidez, estomatite, xerose, edema, enfim, todas essas coisas ele mostra na aula dele. Então, não quis trazer aqui para não ficar uma aula mais cansativa ainda, para ser revisão. Então, aqui, por exemplo, só ir por cima. Cabelo. Existe perda do brilho, quebradiço, pigmentação, deficiência de quê? De proteína e de zinco, principalmente. Outras coisas também podem estar envolvidas. Palidez conjuntival nos olhos. Pode ser deficiência de ferro, de vitamina A, vitamina B6, enfim. Língua, glossite. Pode ser deficiência de B12, que está em anemia megaloblástica. Enfim, várias coisas, certo? E aqui, se vocês quiserem olhar, tem um slide também, ficou bonitinho. Um exame físico direcionado, né? Se eu estou desconfiando de desidratação, se eu estou investigando desidratação, vou procurar um olho seco, uma pele arranhada, né? Aquele paciente que você ai, meu Deus, que você passa assim a unha e fica aquela marca branca, mostra uma pele desidratada. Linha groselha, da anemia megaloblástica, quelite angular, que é aquela do lábio, deficiência de B12, manchas aqui no esmalte dentário, deficiência de selênio, cabelo pouco brilhoso, caindo, deficiência de minerais, aqui ele fala principalmente do zinco, né? Palidez de mucosa, anemia, né, que é o mais clássico pra gente, acantose nigricans, que são aquelas manchas escurecidas em pacientes com diabetes, principalmente, pode mostrar um certo grau de resistência insulínica pra gente, lábios ressecados, hematomas, sangramentos espontâneos, a gente vai desconfiar de deficiência das vitaminas que estão envolvidas nas cascadas de coagulação, né, na nossa hemostasia. Então, vitamina C, vitamina K. Achei tão bonitinho esse slide. Salmãozinho e a carne, enfim. Vitamina D, vitamina B12, coloquei separados porque são comuns de as pessoas, vitamina D principalmente comum das pessoas apresentarem deficiência e são, digamos assim, eu acredito, são as vitaminas que são mais suplementadas, né, atualmente. A vitamina D, ela tem uma relação com a nossa modulação hormonal, certo? Com a nossa disposição. Então, a pessoa que está com deficiência de vitamina D, geralmente ela está mais procrastinadora, digamos assim.
não sei se é assim que fala, enfim. E a vitamina D também está muito envolvida com a cor da pele, certo? É toda aquela questão, vitamina D, pegar o sol. Então, algumas vezes, dependendo do grau de deficiência do paciente, se recomenda suplementar a vitamina D mesmo, um cápsula, comprimido e tal, comprimido. Outras vezes diz para se expor mais ao sol, dependendo do grau como tiver, vai acompanhando e tudo. E aí ele colocou essa observação que eu achei interessante. Os esquimós, eles, por mais que eles morem nos polos, onde não há uma grande incidência solar, vocês perceberem, a pele deles é bem escura, porque eles têm muita melanina devido à alimentação deles, né? Que eles comem muito peixe, muitos mamíferos marinhos, enfim, e a pele deles acaba sendo escura justamente por essa grande quantidade, ingestão de vitamina D. A vitamina B12, ela está presente na carne, certo? Então, vegetarianos, veganos, enfim, a galera que não come carne precisa suplementar a vitamina B12, certo? Porque é perigoso deficiência de B12, certo? E aí uma coisa importante saber é que a B12, ela geralmente só vai se mostrar baixa em exame quando ela estiver bem baixa, certo? Ela demora muito para se mostrar em níveis séricos em relação à deficiência, digamos assim. E o que é que as pessoas vão sentir? Parestesias, polineurites, fadiga, alteração de sono, aumento da nocicepção, ou seja, tipo, mais sensível para a dor, digamos assim. E é importante saber que acima de 50 anos, a maioria das pessoas tem B12 baixa por dificuldade de absorção, certo? Então, a partir de 50 anos, é bom estar tendo um acompanhamento melhor desse nível de B12 para saber se há necessidade de suplementar ou não. Que ficou sem o acento, me perdoem, né? Pessoas têm. Exames laboratoriais, coloquei assim, geral, né? Óbvio que a gente vai sair pedindo tudo isso para todos os pacientes, mas assim, os exames que são mais pedidos quando se está investigando doenças, quando está se investigando alguma questão nutricional e tal. Hemograma completo, glicemia, hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial, né, para investigar a questão de diabetes, resistência insulínica e tudo. Colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL. E aqui eu achei importante colocar para vocês que os primeiros achados, quando a pessoa está com problema de colesterol, né, é que afeta a memória a curto prazo, diminui a capacidade auditiva e existe a questão da disfunção erétil. Por quê? Porque ele vai acometer primariamente artérias de pequeno calibre. Porque vocês sabem, problema de colesterol, tipo, as placas vão ficando ali nos vasos, né? Então, obviamente, artérias de pequeno calibre vão ser mais precocemente prejudicadas, né? Porque a luz dela vai ser mais estreita. Enfim, TGO, TGP, gama GT, albumina, bilirrubina, ácido úrico, creatinina, ureia, para avaliar a questão do fígado e o rim, né? CPK, LDH, questão das enzimas, vitamina K, D, A, vitamina B12, cálcio, sódio, potássio, magnésio, selênio, zinco, fósforo. Também é importante investigar em questões, principalmente quando, investigando anemia, né? A questão do ferro sérico, a B12 também. Enfim, ferritina, o índice de saturação da transferrina. E é muito importante a gente avaliar os dados sociais do paciente de uma forma particular. Por quê? Porque muitas pessoas têm aquela deficiência porque não tem na alimentação. Às vezes não é uma doença. Às vezes o paciente chega num nível tão grave que você acha que o paciente está com a doença, tipo assim, é porque não é que a deficiência não vai causar uma doença, né? Mas, tipo assim, sei lá, um câncer, sabe? Assim, uma coisa que tem uma fisiopatologia completamente diferente e às vezes é só a deficiência de algum nutriente, de algum mineral, de proteína mesmo, enfim. Que às vezes a pessoa realmente tem pacientes que não conseguem comprar itens para ter uma alimentação equilibrada, para ter uma alimentação balanceada. Então, come aquilo que está na frente, certo? Aquilo que der para comprar. E aí, duas coisinhas muito comuns, né, que sempre se mencionam quando se fala sobre questão social, sobre questão nutricional dos pacientes, kwashiorkor e marasmo. Kwashiorkor é uma deficiência proteica, em que o paciente se apresenta com edema generalizado, um aumento das glândulas, irritabilidade e os depósitos de gordura são fora do normal, não é aquele esperado para aquela certa idade. Então, a imagem é essa daqui. A criança chega toda barrigudinha e tudo,
mas aquilo ali não é gordura, é justamente a deficiência proteica. Um professor meu, na época do colégio, até já contou uma história, que uma vez uma mãe foi levar um filho no médico, e aí o médico, tipo, eu não lembro qual era a queixa, enfim. O médico viu que era kwashiorkor e tal, e suplementou proteína, né? Tipo, passou, tipo, explicou lá como é que ia fazer a alimentação, encaminhou para o nutricionista e tudo. Aí na outra consulta, a mãe ficou louca, chegou morrendo de raiva, porque disse que o filho dela fez só emagrecer, que esse médico não sabe o que ele tá fazendo, que o filho dela tava passando fome, porque ele era bem gordinho, agora ele tava muito magro. Só que não era, ele simplesmente perdeu esse bucho que ele tinha, que não era de gordura, não era de comida, era pela questão da deficiência proteica. E o marasmo já é uma situação mais crônica, né, mais avançada. A deficiência proteica já chega o paciente a um nível cadavérico. E ele não fica irritado, ele é sonolento, já ele é fraco realmente. Sobre dados antropométricos, né? Como é que eu vou fazer? É como se fosse um exame, não é nem exame físico, né? Como é que eu posso medir a composição corporal do paciente? Pregos cutâneos, eu acho que todos vocês sabem, né? Que mede tricipital, enfim, tem vários protocolos, tem várias formas, mas existem os locais do corpo que são mais conhecidos. Tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca, enfim. É porque vocês não tiveram essa aula. Na minha turma, né, a gente ainda teve. Foi uma nutricionista lá, ela fez, inclusive, eu fui a cobaia para fazer as pregas cutâneas. E aí ela consegue ver seu percentual de gordura, né, em vários pontos. E aí usam uma fórmula para poder ver o seu percentual de gordura geral. Tipo assim, essa bichinha aqui, né, o adipômetro, justamente vai medir a adiposidade. Ela pega, puxa sua pele de uma forma mais específica, né, e prende esse bicho. Aí ele vai mostrar a porcentagem em cada uma dessas áreas. Geralmente, não difere tanto de uma para outra, mas não são os mesmos graus, digamos assim. Principalmente vai mudar de homem para mulher, que a deposição de gordura é diferente, né, nessas pessoas. Enfim, também se faz a medida de circunferências, quadril, cintura. Cintura, quadril, aliás, desculpa que veio ao contrário, né? Que aqui seria da cintura, aqui do quadril. A bioimpedância, que a primeira metade da turma de vocês teve, né? A segunda, infelizmente, não teve. Aí foi com a gente, nós, monitores. Vou explicar um pouquinho da bioimpedância mais na frente, se eu não me engano. Se não, eu volto aqui e explico. Ultrassom, que ele pode ver mesmo, né? A composição corpórea do paciente. DEXA, que é a desintometria por dupla emissão de raio-x. Ressonância magnética e tomografia e a pesagem hidrostática. Aqui as fotos, né? Aqui seria DEX, que sabe aquela densitometria óssea que o pessoal faz para poder ver como é que tá os ossos e tudo? Pronto, que é a mesma coisa. Ele vai ver a composição corporal do paciente, né? Ele consegue ver músculo, consegue ver osso, gordura, enfim. Ele meio que divide o que faz parte do paciente. E como eu tinha dito para vocês, as pregas cutâneas, que pegando o adipômetro, né, para ver essa camada gordurosa do paciente. Aqui a bioimpedância, deixa eu ver, pronto, eu falo mais na frente. Aqui a relação cintura-quadril, que seria ressonância, tomografia, né? Questão do exame. E aqui a pesagem hidrostática, que não é utilizada hoje em dia, sim, porque não é usual, né? A pessoa tem que ter uma piscina para poder fazer. Mas você vê justamente a questão da densidade corporal e tudo, você consegue definir bonitinho. Mas não é nada prático. Então não é tão utilizado por isso. Mas seria como se fosse assim, um padrão ouro, assim, é muito bom, certo? Sobre a bioimpedância. Passa uma corrente elétrica pelo corpo, né, de baixa amperagem. Uma coisinha tetrapolar. Tem aqui nos dois pés e nas duas mãos, né? Você puxa, assim, um negócio, fica lá esperando. E aí, como é que ela vai medir essa questão de massa magra, massa gorda? Ele vai ver justamente a diferença entre condutividade e resistência de água e gordura no seu corpo, certo? E aí ele consegue ver o percentual de massa magra, percentual de massa gorda. Agora, tem uma particularidade, que tem algumas restrições, digamos assim, algumas coisas que vão interferir nesse resultado que é um pouco complicado. Por exemplo, se o paciente fez exercício físico, se o paciente ingeriu muita água, se ele ingeriu pouca água, se é uma mulher que está menstruada e perdeu muito sangue, se tomou café, né, cafeína, enfim.
Então, tipo assim, tem muitas coisas que acabam alterando esse resultado. Então, não é, tipo assim, a melhor coisa do mundo, mais confiante, entendeu? Aqui eu coloquei o IMC para vocês, né? Que a gente vê o peso sobre a altura, vezes a altura embaixo, né? No denominador. E a gente consegue definir o paciente em baixo peso, peso ideal, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3. Entretanto, aqui existe um porém, que eu acho que todo mundo já deve ter pensado nisso, já deve ter escutado. É que isso é muito complicado. Por exemplo, uma pessoa, um atleta, por exemplo, o peso dele vai ser elevado, certo? Então, provavelmente ele vai cair no sobrepeso ou até em obesidade, o peso dele vai ser elevado para a altura, mas o peso dele é elevado não é por questão de gordura, é por questão de massa muscular, certo? Então, assim, o IMC é uma coisa muito a cega, não tem como você realmente dizer que o paciente já é obeso só por causa dessa questão do IMC. Isso vai corroborar com os dados clínicos, com sua análise do paciente, mas não é porque o IMC da pessoa deu dentro do obesidade grau 1 que ele é uma pessoa obesa, certo? Os atletas estão aí para provar justamente isso. Sobre a anamnese dietética. É interessante pedir para o paciente fazer um recordatório alimentar, que é tipo assim, dizer o que ele comeu nas últimas 24 horas, dizer o que é que ele come no dia dele, para poder vocês saberem, entendeu? De manhã eu como um pão com 2 ovos, então você já vai tendo uma noção de quanto de carboidrato, quanto de proteína ele come normalmente durante o dia, né? Frequência de consumo de certos alimentos, que aí você pode analisar se há uma questão de compulsão ou não. Quantidade e qualidade dos alimentos é muito importante, né? Você saber quanto o seu paciente come, de que ele come. Não interessa, tipo assim, não é suficiente saber se ele come muito ou come pouco. Ele come muito de quê? Ele come pouco de quê? E uma atenção especial para veganos ou lacto-vegetarianos pela questão da deficiência de B12, que precisa ser suplementada, certo? Sobre a ASG, que é uma avaliação subjetiva geral, né, nutricional. Ela é muito utilizada nos hospitais, por exemplo, os pacientes de cirurgia. E aí você classifica o paciente como bem nutrido, moderadamente desnutrido, gravemente desnutrido. Por meio de um monte de perguntas, de pontuação, você vai fazendo, enfim, você enquadra o paciente em uma delas, certo? Mas assim, é bem geral, é bem rápido, é só meio que assim, para dizer que fez alguma coisa, entendeu? Gente, era basicamente isso. Obrigada, boa prova para vocês. Bom fim de S5, né? Finalmente. E vamos para S6, que é um semestre incrível. Eu acho que era isso que eu queria dizer mesmo para vocês. É importante lembrar de ver o paciente, né? Os dados por si só, eles não vão responder muita coisa. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, o MC, às vezes pode dar que a pessoa é obesa, mas na verdade é um atleta. Outra coisa importante, ver o paciente, esse paciente está com deficiência disso, daquilo outro, vou suplementar, vou mandar ele fazer numa farmácia de manipulação. Quando você vai ver um paciente de baixíssima renda, então ele está com aquela deficiência, não é porque ele não está batendo, não é porque ele não quer, é porque ele não tem dinheiro, por exemplo, para comprar certos alimentos que tem aquilo ali. Então, com certeza, ele não vai também na farmácia de manipulação atrás daquilo. Então, assim, lembrar de particularizar muito, saber que é tudo muito individual de cada paciente, certo? Enfim, eu tentei ser o mais breve possível, mas eu gosto muito de conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar falando comigo, consultando a aula do professor, né? Se quiserem algo mais direto. Mas é isso, gente. Boa prova.